Doutora, vamos, venha. Entrou, vamos lá, convidar. Oi, Aê, carregou. Tá me carregou ouvindo? para você? Estou te ouvindo. O áudio tá bom, tá legal? Tá ótimo, tá ótimo. É a internet que Aí, às vezes dá uma falhada, né? ó, eu quero te pedir desculpa, que agora são que horas? Que eu nem sei que horas são agora. São oito e 8 trinta e cinco. Tô e 35. 35 minutos atrasado. Reunião do partido, eu te falei que eu ia pra reunião. Mil desculpas. Desculpa a todos Sem também aí. problema, sem E problema. vamos lá, vamos começar. Nós vamos falar, o nosso tema é sobre a violência contra a mulher, né? Sim, Tanto exato. domiciliar e familiar, certo? Sim. Como que tá? Eu vou tentar fazer algumas perguntas e a gente vai tentando desenrolar. Quando você realmente não se importa com o que alguém pensa de você? Não, 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 esquece, esquece, esquece. Eu perdi as perguntas que eu ia fazer, tá vendo? Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou me apresentar para quem não me conhece, Isso. né? Que eu acho que aí fica melhor para nós interagirmos também com o público. Para quem então não me conhece, eu sou a Brígida Pereira. Sou advogada aqui em Santo André, dedicada ao direito da mulher, tá? Sou idealizadora do grupo As Amazonas Unidas. As Amazonas Unidas é um grupo que iniciou aí no chat do WhatsApp. Hoje nós temos 70 mulheres lá no grupo e o nosso principal trabalho é a orientação, é levar o acesso à informação com relação às mulheres que sofrem ou que já sofreram, né, a violência doméstica. Nós temos ali a escuta humanizada, né, por meio dos profissionais que ali também estão fazendo parte, né, dentre eu, temos outras advogadas, juíza, oficial de justiça, psicólogas dentro do grupo, e esse grupo também é estendido, as Amazonas Unidas, para o grupo do Facebook. Nós temos um grupo fechado também no Facebook. Para quem quer participar, nós temos a página oficial As Amazonas Unidas no Facebook. Tá? Atualmente também sou colunista, né, na revista Hiper. Nós temos lá um material também voltado à questão das mulheres, inclusive um artigo com relação ao isolamento, né, que foi aí uma questão que foi observada pelos organismos internacionais devido ao isolamento. Nós tivemos um crescente número, né, de agressões. Tá? E também sou pré-candidata aqui em Santo André, assim como você. Nós temos Isso. uma bandeira aí beneficente, que é justamente ajudar as pessoas, né, independente aí até mesmo da nossa questão partidária. Já atuamos, né, com esse cunho social, né? E é E isso. o. Isso, não, pode continuar. Não, pode iniciar as suas perguntas. Eu queria saber como que é o atendimento para a mulher que foi agredida em casa, na delegacia das mulheres em Santo André. Porque ela não funciona 24 horas, nem de final de semana, certo? Exatamente. Então, como é que está essa situação hoje? Hoje, nós não temos a delegacia especializada de atendimento às mulheres e crianças aqui em Santo André 24 horas. Então, o atendimento dela é somente em horário comercial e dias comerciais, né? Fora isso, infelizmente, fora Não. isso, o que nós temos as delegacias comuns, né, que aí a mulher vai discar 190, e fora isso, nós temos outros canais que inclusive eu divulgo nas Amazonas Unidas, mas isso compreende não só Santo André, mas compreende São Paulo e inclusive internacionalmente, tá? É Legal. bem amplo, que é o telefone 180.
a partir desse telefone tem diversos serviços, né, que de acordo aí com a situação, a pessoa que estiver atendendo vai conduzir a mulher, seja para fazer uma denúncia, seja para direcioná-la a uma casa de acolhimento de mulheres para o atendimento psicológico, ou outro tipo de atendimento também, como é a questão da orientação jurídica. Tem também dentro desse mesmo canal a explicação do que é a legislação Lei Maria da Penha, como que ela, o que está escrito, né, no que compõe o bojo da lei. Então, ali no canal 180 existem diversas situações dispostas ali para a mulher, tá? E nós temos, né, em São Paulo, diversas outras, como que eu posso dizer, redes de atendimento para a mulher. Agora, em se tratando de Santo André, nós temos essa limitação, que é com relação aí à delegacia, né? Temos aí a Associação Civil, que é a Vem Maria, que deveria dar também esse atendimento, tá? Mas, pelo que eu estou sabendo, as informações que eu tive é que também está fraco esse atendimento, tá? Então, assim, está havendo uma carência com relação a Santo André nesse acolhimento aí às mulheres, né? Hoje, o que nós temos disponibilizado? O boletim de ocorrência, que é a delegacia eletrônica, via eletrônico, né? Então, assim, é possível ser feito digitalmente, até por conta aí da questão da pandemia, né? Da pandemia. E, exatamente. Então, assim, está um pouco limitado. Então, é onde que nós articulamos isso, inclusive, pedindo para que as mulheres estejam se comunicando sempre, pedindo ajuda, mesmo que seja para um familiar, mesmo um vizinho, né? Eu acho que essa união agora, neste momento, é muito importante, tá? Inclusive aí a questão dos condôminos, né? Quem mora em condomínio, principalmente, é muito importante que o síndico, né, faça frente, tenha essa responsabilidade, né, com relação à administração do condomínio, porque é algo que, na verdade, nós sabemos que, apesar de muito tempo, né, nós termos aquela conservadorismo, né, de não vou interferir naquela situação. Temos aí até um ditado popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E isso é uma coisa que no momento não cabe, né? Acho que as pessoas estão se despertando a cada dia para isso, já que a situação ela demanda mesmo que as pessoas estejam se dedicando, levando a sério e ajudando umas às outras. Então, na situação do condomínio, é muito importante que os vizinhos, se souberem, tomarem conhecimento, né, estejam denunciando também, bem como o síndico, que recai sobre ele também essa responsabilidade, porque caso contrário, ele estaria aí se omitindo, né? E nós temos essa questão dele estar administrando esse coletivo, tá? Eu acho que a gente tem que se meter sim. Vai deixar o cara matar a menina? Não pode. E em relação ao síndico, ele responde civil ou criminalmente também nessa omissão? Então, ele pode responder criminalmente, né? É uma pena, assim, como que eu posso dizer, branda, mas sim, É o ele crime se de qual crime? enquadra, Omissão? isso, na omissão, ele se Ah, enquadra legal. no crime de omissão, né, que é detenção, né, de 3 meses, agora eu não vou lembrar de pronto para te falar, mas é a pena de detenção ou multa. É uma pena bem branda também, né? Exatamente. Porém, assim, é muito importante, né, que realmente haja, né, essa tipificação, porque eu acredito aí no caso do síndico, ele não vai querer aí pestanejar numa situação dessa, com certeza que não. Então, É, ele não assim, vai. né, e aí tem É, toda a questão civil também, com certeza, né, aí pelo lado das responsabilidades com relação à atuação dele como síndico.
né? Então é muito importante que sim, que seja feito sim a denúncia. Aconteceu isso no condomínio aqui, inclusive eu ouvi, presenciei, ouvi discussões altas e foi que também chamei pelo 190, né, a polícia, e também comuniquei a ele que era necessário que, como eu não sabia o andar, né, eu disse a ele que era necessário então, que ele recebesse a viatura, e assim Sim. ele se disponibilizou, né, e também disse que havia ligado para o 190. Então, aqui nós tivemos assim uma atividade efetiva nesse sentido. E é bom que todos também estejam, né, fazendo a mesma coisa. Eu acho que a omissão ela só alimenta essa situação, né, de modo que ela nunca vá se quebrar, né, esse ciclo de violência. É um absurdo. O cara que agride uma mulher, não sei nem se ele é um animal, não sei. Não tenho adjetivo para dar para esse cara. É um imbecil. Até eu acabei conhecendo você através de uma menina que precisou de ajuda. E você prontamente Sim, ajudou. Te agradeço de sim. coração. Ela tá toda empolgada lá, tá feliz, porque você conversou bastante com ela. Queria muito te agradecer em relação a isso aí. Que bom, fico feliz. É importante a gente sempre estimula que a mulher esteja denunciando, né? Nós sabemos que existem ainda diversos fatores condicionantes a levar a mulher não denunciar, mas é importante que sempre se esteja difundindo essa ideia, conscientização, né? É muito importante de que a mulher precisa sim fazer as denúncias, ela precisa buscar o que é o direito dela, e além disso, a gente sabe que normalmente por detrás de uma mulher existe toda uma família, né? O casal, Sim. e normalmente acontece aí de ter as crianças que também acabam envolvidas nesta violência, né? E elas acabam vivendo isso. Isso é uma violência contra elas, né? Então, assim, é É. necessário que realmente a mulher se posicione, né? E muitas vezes a mulher ela não constata que está sofrendo a agressão, né? Acontece principalmente no início desse ciclo, né? Tudo começa ali na questão psicológica, né? São coisas assim que vêm sutil, né? Até mesmo como se fosse uma demonstração de amor ou como se fosse uma demonstração de ciúmes, mas a gente ao analisar o caso, constata que muitas vezes, né, isso começou realmente lá de uma forma branda, e aí esse ciclo de violência ele vai intensificando, intensificando, até que chega ao ponto de uma agressão física, ou em outros casos ainda pior, que é a questão do feminicídio. Então, é necessário que outras pessoas que estejam de fora dessa situação e estejam constatando isso, alerte essa mulher, né? Ainda que ela tenha uma resistência inicialmente, mas é importante que seja falado. Isso. Ó, eu não sei a sua posição, a sua opinião em relação ao governo federal. Pessoalmente, não importa. Eu acho que o Bolsonaro tem razão quando ele fala que a mulher deveria de ter uma arma em casa. Corta o mal pela raiz. Aquele cara, ele vai bater em uma mulher. Se a menina terminar com ele, a esposa conseguir terminar com ele vai seguir a vida dele normalmente, ele vai casar com outra, vai bater em outra mulher. Eu sou da seguinte opinião: ela tem que ter uma arma em casa. Se ele começar a querer agredir ela fisicamente, dá 2 tiros no peito e corta o mal pela raiz. Pronto. Infelizmente, assim, eu vejo assim que violência é difícil a gente quebrar violência com violência, né? Assim, eu acho que o que é muito importante hoje em dia é a questão, hoje em dia não, na verdade sempre. Eu acho que o pilar principal de toda a sociedade é a educação, né? Sim, Então, assim, a educação, ela é que vai tratar isso de uma forma preventiva, né? A gente tem a questão da legislação, temos a questão da legislação, ela é muito importante,
com relação ao que toca ao punir, né, ao Estado penal. É importante. Na verdade, precisa ainda ser enrijecidas essas questões que estão ligadas à pena. Né? Eu acho que precisa ainda investir nessa questão aí de modificar ainda a questão da penalidade. Porém, sou muito a favor da questão preventiva. A questão preventiva ela é muito importante. Inclusive, tem na Lei Maria da Penha, agora em 2020, teve uma alteração que vai falar sobre a ressocialização, né, do agressor, que ela torna-se obrigatória. Né? Então, assim, por que disso? Porque muitas vezes, inclusive, na prática, tá, dentro dos tribunais, o agressor ele nem sabe que ele praticou uma agressão contra aquela mulher, que se tipifica como uma violência doméstica. Isso por Como quê? isso? Isso porque, devido a essa situação conservadora, machista, no sentido historicamente falando, tá? Nós temos um É, histórico, né? Cultural, social, e isso vem avançando, né? De modo que a mulher vem se tornando mais visível por meio de movimentos sociais. Qual? Esse movimento feminista, que ele já vem vindo, né? Já há algumas décadas, entendeu? E com isso, aonde que se viu a necessidade, né? Já que esses homens entendem, alguns deles, tá? Na maioria das vezes vão entender que crime é o quê? É o homicídio, é o roubo, aqueles crimes que já são conhecidos comumente, que é da violência urbana, tá? Então ele vai dizer, eu não matei, eu não roubei, né? Por que eu estou aqui? Né? Ele não entende que é, uma humilhação pode ser configurada como uma violência doméstica, tá? Ele não entende que uma diminuição, uma quebra de um celular dela, por exemplo, isso pode configurar uma violência patrimonial, tá? isso aí. E demais situações. Ele não entende que isso se configura como uma violência doméstica. E aí é onde que ele não entende o porquê que ele está ali. Ele vê aquela mulher como uma propriedade dele. Então, Ele acha que é ele dono. exatamente, ele acha que a atitude que ele teve não configura uma violência, tá? Então é aonde que se abre aí uma grande necessidade de educar esse tipo de agressor, né? E educar a sociedade como um todo, né? Porque a lei ela diz, né, sobre os estados, os municípios, né, e a União estar em cooperação, em colaboração para criar políticas públicas, implementar políticas públicas justamente para prevenir esse tipo de conduta, porque senão assim a criança que ela é criada, né, no ambiente violento, ela entende que aquele é o padrão de família, aquele modelo É, de família, entendeu? E mais tarde, quando ele estiver maduro e adulto, ele vai reproduzir isso, né? Então, onde que está a grande necessidade de nós colocarmos isso dentro das escolas, desde os primeiros anos de vida da escola até a sua formação maior, que é o nível superior, né? isso. Esse tipo de assunto, seja a criança na forma lúdica e mais tarde ela amadurecida de uma forma que se cria em seminários, debates, entendeu? Quando jovem, quando adolescente na escola, né? Então é muito necessário que se invista na questão da educação. A educação, ela com certeza, inclusive, se torna mais barata do que se alimentar o Estado penal, que é criar presídios, né? E Exatamente. a questão de você ter segurança, uma segurança pública maior, né? Mais agentes públicos, mais viaturas, enfim, né? Eu acho assim que existe um dispêndio maior por este lado, se a gente for analisar. E a Lei Maria da Penha,
a nossa Lei Uhum. Maria da Penha. Existem em outros países também leis de proteção às mulheres. A nossa lei ela é a terceira melhor lei do mundo. Exatamente. Ela é considerada a terceira legislação melhor do mundo, tá? E, porém, nós temos aí uma contradição nisso, né? Um antagonismo, de certa forma, porque ela é a terceira melhor lei do mundo, mas, em compensação, nós somos o quinto país pior para que a mulher sobreviva. Nós Isso é somos absurdo. o quinto país em feminicídio, né? Então, assim, é uma situação que demanda realmente, né, a questão de uma dedicação, de um interesse público por detrás disso. Quer dizer, não basta que esteja só legislando, né? É importante que legisle, lógico, porque isso faz com que a mulher e aquela situação que ela esteja vivendo, né, crie mecanismos para que ela esteja sendo protegida de alguma forma. E aquele que esteja agredindo esteja sendo punido. Porém, é necessário, como eu disse, unir forças, né? Não só criar a questão do Estado penal, mas criar a questão preventiva, que é pelas escolas, pela educação, né? É necessário também investir pelo lado da mulher na criação de trabalho. Essa mulher muitas vezes ela não se separa do agressor por uma dependência financeira, Isso, é tá? essa parte que eu queria tocar, porque duas coisas na verdade. A crimes de agressão, quando chega no tribunal, no fórum, o juiz determina a pena muito provavelmente como pagamento de cesta básica. Em muitos Não, isso casos, foi não é? mudado, foi Ah, alterado, alteraram? não existe mais. Não, exatamente, isso foi alterado, não existe mais essa pena de cesta básica, tá? Vai se depender do caso a caso, se for configurada uma lesão corporal, ele vai responder na medida daquele crime, de acordo com a pena que está prevista ali, tá? Não existe mais essa questão da cesta básica e também era mais a questão da cesta básica, né? Uhum. Prestação de serviço social. A Não existe sociedade, é. mais isso. Em relação ao trabalho, eu acho que deveria de ser feito, concordo com você, que tanto nas esferas, tanto municipal, estadual ou federal, tem que trabalhar em conjunto sim, para que realmente nesse Exato. caso aí, da mulher, ela não se separa do agressor, porque ela não tem um curso técnico, ela não tem um trabalho, uma fonte de renda. O Estado poderia, Exatamente. deveria de fazer, né? Já, vem cá, você fez um boletim de ocorrência, está sendo agredida, vem cá, o Estado vai te acolher, tanto com um aluguel social durante um ano, eu acho, será? Pensar de alguma maneira. E o Estado ainda vai te dar um curso de alguma quer fazer o que da vida? Você já tem alguma habilidade, alguma coisa para realmente Exatamente. ajudar essas mulheres a não dependerem mais desse agressor. Aí sim, acho que vai passar uma credibilidade maior do Estado para com as mulheres, para que ela possa realmente denunciar, falar, agora estou livre desse infeliz. É necessário ter a geração de emprego, né? É a capacitação das mulheres, porque existem mulheres que ficam anos de sua vida dedicada à família e ficam Sim, fora do mercado de trabalho. Então, elas precisam ser inseridas no mercado de trabalho, né? Elas precisam sentir que têm autonomia. O grande medo delas, o grande temor é justamente esse, e inclusive com relação aos filhos, né? Achar que é. elas não vão conseguir sustentar os seus filhos. Apesar de, né, faz-se uma ressalva que existe a questão por dentro do tribunal, né, através de uma ação judicial, a mulher ela pode buscar os seus direitos, e os seus direitos incluem, inclusive, sim, a pensão alimentícia para os filhos, né, tudo isso pode ser pretendido através do judiciário, né? A questão lá da regulamentação de visitas, tudo isso vai ser regulamentado. Desculpa que eu estou pondo aqui para carregar meu telefone. Então, tudo isso vai ser regulamentado, tá?
E deixa eu ver que ele está passando uma mensagem, parar de compartilhar, não, cancelar. Então, tudo isso vai ser regulamentado, ela tem condições de ter a pensão alimentícia concedida a ela também, independente dela ter filhos, tá? Isso Sim. que ela vai, ela tem um período ali em que ela vai buscar o trabalho, então é um período ali de estabilidade, até que ela se estabilize financeiramente falando, tá? Mas acontece que tem muitas mulheres que não têm o conhecimento disso, né? Nós Ela temos que difundir a precisa ser informação. informada. Exatamente, é onde que eu sempre bato nessa tecla, que torna-se, né, a questão da educação. Se a mulher, né, tem a informação de que ela pode acessar, por exemplo, um órgão público, se ela não tem condições financeiras de pagar um advogado, para onde ela vai ir? O que ela vai acessar? A Defensoria Pública, que lá vai ter um advogado que vai prestar esse tipo de serviço nomeado pelo Estado, né? E Então, assim, funciona bem aqui em Santo André? essa questão é uma questão bem particular, né, da questão ali da atuação da Defensoria Pública, é uma situação também um pouco difícil, porque o advogado ele atua por dentro desse órgão até o término do processo. E o processo muitas vezes ele pode durar anos, tá? E antes Hum. que não termine esse processo, o advogado não vai ver honorários, né? Então, assim, primeiro tem que transitar em julgado para só depois o advogado pedir a certidão de honorários e aí é que ele vai receber. Então, Mas, esse processo ele pode tramitar em outras instâncias, né, que não só na primeira instância, e vai ficar ali pendente, né? Ele vai mas esse atuar. E monte de recurso vai para Brasília, não sai nunca. Vai demorar 8, 10 anos para sair um processo. é difícil, não é todo processo que vai para órgão, corte superior, tá? Sim. São poucos. Porém, assim, até a segunda instância, é certo que tem condições de chegar, sim. Só que essa situação desestimula os advogados a estar conveniado a um órgão, né, que acaba, de certa forma, precarizando o serviço, né, do advogado, tá? Então, É. isso realmente diminui um pouco aí a possibilidade dos profissionais estarem atuando por dentro da Defensoria Pública. Então, veja, são diversas deficiências, né, que o nosso sistema tem, né? São diversas deficiências, não só na questão jurídica, mas nós temos também a questão de saúde, né? Os agentes que estão dentro das unidades de saúde também precisam ser melhor capacitados, né, para identificar uma situação como essa, porque nem sempre, como nós estávamos falando aqui, nem sempre é uma questão de violência física, né? Às vezes a questão é Psicológico. psicológica, né? E ela não é menos grave do que uma agressão física, porque muitas vezes essa mulher está com o psicológico dela tão vulnerável, que de repente ela pode ser alvo de um induzimento de suicídio, por exemplo, Nossa, que absurdo. né? Então, assim, essa situação ela é muito grave. E, infelizmente, também dentro da área da saúde há um despreparo muito grande. As pessoas precisam estar capacitadas para isso, para receber esse tipo de pessoa, né, e saber como conduzi-la, né. Também há necessidade do próprio organismo de saúde se posicionar em notificar essa situação, tanto para o organismo de segurança pública, que vai ser a polícia, bem Sim. como para a Secretaria de Saúde, porque através dessa notificação que vai para a Secretaria de Saúde é que se pode fazer um estudo, inclusive, de como que está acontecendo essas violências, qual é o número Isso, tem que ter disso, uma estatística. fazer uma estatística, exatamente, porque através das estatísticas é que tem o melhoramento dos organismos públicos, né? E aí é onde que, na verdade, embora se tenha algumas estatísticas e bem negativas,
O que eu posso dizer é que ainda não é o real, porque existem aí subnotificações, entendeu? Hum. É muito E grave. o atendimento, sim, o atendimento médico tem que melhorar, tem que ter atendimento psicológico, tem que ter uma assistente social. Eu acho que deveria de ter na delegacia de ensino, inclusive. Sim, Tem que ter um assistente social e tem que ter um psicólogo. Porque tem muitos casos das mulheres irem, sei lá, hoje agora, esse horário, hoje é quarta, sei lá, 9 horas da noite agora, mais ou menos. 9 horas. Uhum, Agora a delegacia da mulher tá fechada. Então, se a mulher foi exato. agredida agora e ela procura uma delegacia, ela vai ser muito mal atendida. Sim, Primeiro que com já certeza. deveria de funcionar 24 horas, 7 dias por semana, a delegacia da mulher. E deveria de ter lá um psicólogo e um assistente social 24 horas por dia também, para Com, atender as mulheres que chegam lá. E com as mulheres certeza. hoje vão numa delegacia comum, são muito mal atendidas, às vezes nem conseguem fazer o boletim de ocorrência. É um absurdo isso aí. Exato, é isso mesmo. Nós estamos passando por isso, principalmente agora, nesse momento de pandemia, né, está esbarrando essa questão de que é, acaba realmente não sendo feito o boletim de ocorrência, muitas vezes, e assim presencialmente, porque está sendo direcionada, eles estão direcionando as mulheres a fazer via digital, né? Só que isso também é um problema porque não são todas as mulheres que têm acesso a Sim. essa questão da delegacia digitalmente ou mesmo um computador, uma internet. Além disso, a mulher muitas vezes ela está tensa com a situação que ela está vivendo, ela está fora do controle normal do centro dela e ela não vai conseguir fazer sozinha e aí acaba realmente prejudicando muito, né? Então, É, assim, imagina uma mulher que foi agredida, acabou de ser agredida pelo marido. Como que ela vai se trancar no banheiro para fazer um boletim de ocorrência? Ela não tem cabeça para isso. Ela tem que exatamente, sair da casa do agressor e procurar uma delegacia. Mas quando ela chega na exatamente, delegacia comum, ela não tem atendimento. Aí não, tá terrível essa situação. Tem que melhorar exatamente. muito isso aí. Muitas vezes o agressor está do lado dela e ela não consegue fazer o boletim de ocorrência, ela não consegue nem usar o telefone para fazer uma ligação. Isso é Para realmente chamar o pai, o muito, irmão, alguém, não tem. Ele não vai dar liberdade para ela. Imagina, ele acabou de dar um tapa, um soco, um chute, sei lá. Ele vai deixar ela com o telefone na mão? Não vai. É um então, tem um absurdo isso aí. comentário aqui, eu estou vendo aqui um comentário, eu vou ler. Tendo em vista todas as informações, basta saber se os órgãos responsáveis têm este conhecimento, pois psicológicos e assistência social em muitas delegacias da mulher sequer têm contato com as vítimas. É verdade, né? É. Não se tem praticamente esse tipo de profissional e dentro das delegacias, né? E o que é muito necessário que tenha um psicólogo atendendo junto, né? Fazendo corpo com o corpo de agentes públicos ali. É muito importante que se tenha realmente, preferencialmente, a lei fala agentes femininos na delegacia Isso. defesa das mulheres, justamente, né, para estar criando esse modus operandi especialmente para essa a mulher agredida, né? Mas infelizmente nós não temos isso e ainda temos um grande desestímulo, apesar de ter as delegacias de defesa das mulheres implantadas, né? Nós temos um desestímulo dentro das delegacias. As delegacias, muitas vezes, mesmo as especializadas, existe um distrato com as mulheres. Tá? E, infelizmente, assim, nós Que temos absurdo. uma caminhada muito grande para fazer nesse sentido. Né? Quando eu digo é necessário capacitação, de fato é necessário capacitação. É necessário que a sociedade se conscientize de que ela tem direitos, né? Quer dizer, quando você precisa fazer uma denúncia como essa, você está exercendo um direito seu. Você precisa ter aquele boletim de ocorrência
lavrado, né? A autoridade policial ela não pode se negar, né? Ela tem que Claro, fazer. é a força do Estado cuidando do cidadão, da Exatamente. cidadã, né? Quando não, quando isso vier a acontecer, é importante que a mulher não desista de fazer, tá? Nem que ela tenha que se deslocar para uma outra delegacia ou que ela vá até o Ministério Público, diretamente faça essa denúncia do ocorrido, tá? Isso. Aconteceu com aquela amiga nossa lá, né? Que ela foi em duas Sim, delegacias, não fizeram BO. Aí eu pedi pro pessoal lá, e o seu contato, eu conversei com você, você conversou com ela e conseguiu resolver de forma online. Mas ela passou por isso. Ela foi em duas delegacias e não sim. atenderam ela. Que absurdo. Exato. Uma outra coisa importante que a gente tinha comentado antes, naquele encontro nosso no domingo, a mulher quando sofre principalmente um estupro, certo? Uhum. Quando ela vai procurar uma unidade de saúde, uma coisa que ela não quer ver é um homem na frente dela. Exatamente. Então deveria de ser um atendimento 100% de mulheres, tanto cem das por cento. enfermeiras quanto das médicas, seja a médica que for, tanto psicóloga quanto ginecologista, enfim, todas as médicas deveriam ser só mulheres. É Com assim que certeza. funciona ou não? Não, não é assim que É, funciona, né? Nós temos aí sim casos que muitas vezes acabam passando por essa situação, né? E é uma situação que traumatiza a mulher naquele momento, é o que você falou. Ela não está querendo se deparar com um médico legista, né, que vai fazer o exame de corpo e delito, que seja um homem, né? É tudo que naquele momento ela não quer, já pelo fato dela ter passado por uma situação tal qual, né, que é extremamente brutal a questão do estupro. Né? Nós temos, dentro do Grupo Amazonas, eu tive, né, como ver um vídeo de depoimento real acerca disso. Não é daqui do estado, mas foi realmente verídico, né? E ali essa pessoa se disponibilizou a falar a respeito e é traumático, né? Infelizmente é traumático a mulher viver essa situação. Muitos não sabem que não é só essa questão. Existem várias, aliás, não posso nem me expressar dessa forma. Existem várias situações que vão contribuir para o sofrimento dessa mulher, né? É a questão do uhum. estupro que ela viveu, é a questão do procedimento todo que ela vai vivenciar dentro da delegacia, é a questão dela ter que se submeter, o seu organismo, né, a, a tomar aqueles coquetéis por conta da prevenção, né, do HIV. Então, é HIV. necessário exatamente que ela tome aqueles coquetéis que são fortíssimos, que também, de certa forma, causam um mal no organismo da pessoa, previne para uma situação, mas em compensação ele tem lá seus efeitos colaterais, a pessoa sofre com aquilo, é a questão psicológica que ela vai ter que ser acompanhada futuramente, né? Porque não é algo que vai simplesmente ser resolvido, né? Por aquele momento, né? Então, assim, é algo que ela vai ter que ser acompanhada realmente. E essa estrutura não é oferecida, né, pelo Estado de forma nenhuma. E essa mulher fica totalmente vulnerável. Não se sabe como que essa mulher consegue resgatar a sua vida, né, começar novamente, né? E isso daí eu acho que é algo que demanda realmente dedicação, que demanda que o Estado esteja se preocupando, né, o município esteja se preocupando. E que, lamentavelmente, a gente percebe que não é algo que tem sido alvo, né, de políticas públicas para efetivar essa questão que está posta na lei. Ó, eu tenho uma ideia, eu sei que é uma ideia muito extrema, que não resolve o problema, eu já sei disso já. É, a causa do problema é sempre o homem, nunca é a mulher, nunca.
A menina ela pode estar com seminua num baile funk dançando, não dá o direito do homem lá e abusar dela. Não dá. A culpa é sempre do Exato. homem, sempre do agressor. Eu tenho uma ideia, que já falei, ela é extrema, ela é radical. Não sei se seria implantado, enfim. Eu acho que no trem, vamos supor, o trem deveria de ter 2 vagões rosas. Só pode entrar mulher, com criança de até 12 anos. Linhas de Uhum. ônibus aqui em Santo André. Sei lá, pega 3 ônibus por cada linha. 3, 4 ônibus. Eu não sei quantos ônibus rodam por cada linha. Pegar uma porcentagem e destinar somente às mulheres e crianças até 12 anos, os filhos delas. Eu sei que não vai resolver o problema, mas vai evitar muito assédio. Eu É, também não sei, eu não sei o que é mais grave. Se é a mulher ser agredida pelo companheiro em casa, tanto psicologicamente quanto fisicamente, ou ela ser abusada sexualmente no transporte público. O que você acha disso? a questão do transporte público é interessante, sim. Na verdade, é, eu acho que já foi até criado, se não foi debatido com relação a isso em São Paulo, né, capital. Mas assim, de fato é o que você pontua, não é algo que resolve, É. né, porque seria paliativo, medida paliativa, né, causa na verdade até aquela mesma questão da dualidade que nós temos dentro das escolas. Se você for ver, né, nós que estudamos, e até hoje isso é dessa forma, fila de menino, fila de menina, Uhum. né? Se você for ver, nós temos isso impresso na própria educação. Você vê como que isso é arraigado, como que isso está em raízes, né? E que, na verdade, precisa realmente começar, tudo tem que ter um ponto de partida, né? Porque senão nunca será mudado. E o ponto de partida é trazer isso às escolas, trazer isso a partir de, como que eu posso dizer, levar isso por meio de panfletos, sabe, nos órgãos da saúde, né, deixar, sabe, coisas ali que oriente, não deixar, mas levar, né, as mãos dessas pessoas, a orientação, ter um agente que faça visitação, que explique, né, essa questão da violência, né, contra a mulher, ou seja, implantar-se meios de levar o acesso à informação, ao conhecimento e à transformação disso, né? Dentro de um condomínio, por exemplo, é possível, né, se fazer, se Sim. disponibilizar dentro de assembleias, por exemplo, fazer palestras, sabe? Divulgar panfletos dentro do condomínio, você entendeu? É uma das situações em que toca a questão privada, né? Porque assim não seria algo partindo do órgão público, mas a partir do que é público também se pode fazer Sim. muita coisa, entendeu? E é isso daí que a gente, né, comenta, é a escola, é a saúde, né? A partir disso a gente vai vendo a modificação e criando meios de socializar, né, o menino e a menina já desde pequenos, né, e demonstrando a eles, né, que a violência ela tem que ser erradicada, ela não Isso. pode ser, né, ela não pode continuar, né? Então isso que é muito importante. Mas existem ideias assim, né, nessa pauta. É interessante, sim, nós tivemos aí vários episódios desses de assédios, né, dentro dos coletivos, dentro dos transportes. Infelizmente, isso daí acontece, né, e muitas vezes, inclusive, às vezes é difícil para a mulher conseguir também fazer esse tipo de denúncia, né, em meio à situação. Então, eu tenho muita gente que eu conheço que anda de trem, de metrô, e o assédio é muito grande, muito. Tem cara que Sim, chega ao orgasmo encoxando na mulher.
Como é que pode um negócio Sim, desse? Ele coloca o pênis pra fora. Ah, sim, se eu tô num vagão desse aí, eu junto mais uns dois, três, a gente arrebenta ele. Ele sai dali na maca do ML, porque não pode. Não dá pra sim, aceitar um negócio desse. Gente, infelizmente, isso não é, quero isso fazer é justiça com as próprias mãos, não, tá? Mas não dá, tem coisa que não dá, não pode. sim, é E então, lamentável, aí como é que lamentável. essa mulher ela vai entrar numa denúncia desse contra esse cara? Tá, tem câmera no metrô, no trem, mas no ônibus às vezes não pega a cara do infeliz. Como é que ela vai denunciar? Vai chamar o Ministério Exatamente, Público de que jeito? Mas beleza, ela foi, exatamente, ok, tem a câmera ali, que tem relato, tem testemunhas, que ela realmente sofreu um assédio sexual, mas não dá pra chegar no cara. E aí exatamente. ela perde até a motivação de denunciar. É onde que realmente é interessante se colocar, né, como você falou, né, alguns transportes individuados é interessante, É, mas é interessante investir na educação muito, é interessante investir na questão da saúde muito, né? Então, assim, precisa se tomar retomar, né, as bases, os pilares, fazer através desses, né, a conscientização, transformação de mentes, né? É necessário enrijecer as penas ainda mais? É também, sim. entendeu? Porque aí, nesse sentido, com certeza, vai se criar aí uma sensação menor com relação à impunidade, né? Uma mulher que ela tem direito, por exemplo, à questão das medidas protetivas, né? Ela foi agredida e ali na delegacia ela fez o pedido de uma medida protetiva ou até mais que uma medida protetiva. Como saber se realmente ela está segura com essa medida protetiva do agressor a ser afastado do lar, por exemplo, né, do agressor não manter nenhum tipo de contato com a vítima, seja por telefone, seja, né, mensagem, ligação. Isso. Como fazer? Essa é uma situação pela qual também exigiria um movimento do estado, do município, né? Cada município criando aí as suas medidas, né, para assegurar a proteção dessa mulher. Então, o que poderia ser feito, sabe? Eu acredito que quando for mais dedicado, né, essa questão aí, com certeza vai se encontrar, né, uma forma para isso, seja através de um canal, aquela mulher que está com medida protetiva, ela possa acionar esse canal. Em São Paulo tem, tá? Um Só botão, capital. é, Só um na capital. botão que a mulher, exato, que ela pode acionar, né? Ela sendo ela sendo uma pessoa que está sob medida protetiva, tá? Mas seria interessante o município também fazer, né? Algo relativo a isso, agentes públicos que possam visitar, né, esses domicílios, essas residências de mulheres que estão sob medida protetiva, entendeu? Isso. Boa. Para saber como que ela está, se tem alguma evolução nisso, como que está acontecendo ali, de que modo que tem sucedido. E a mulher, quando hoje, no cenário de hoje, quando ela acontecer do agressor desrespeitar essa medida protetiva, procurá-la, imediatamente ela tem que ir até a delegacia, levar até a delegacia ou ir direto ao fórum, tá? Isso aí. Porque o desrespeito, o descumprimento da medida protetiva já configura crime, desobediência de determinação judicial. Legal. Seria interessante também não sei, a Polícia Civil fazer ronda e visitar realmente. A visita seria feita por policiais, por agentes de psicólogos. Como que seria essa visita no seu caso? Eu imagino que seja uma polícia realmente. Para Policiais, exatamente. mostrar, sei lá, o cara agrediu a menina, a esposa, e tem a medida restritiva e ele não pode chegar perto.
Mas se ela tá Exato. abandonada pelo Estado, ele fala, ah, que se dane esse pedaço de papel. Mas se ele chegar perto e for ali, então, a polícia tá indo lá de vez em quando. Se eu chegar perto, eu tô ferrado. Exatamente. Então você teria que ser a Exato. polícia, no caso. Exatamente. Exatamente. Ah, Um agente legal. policial é que seria interessante fazer esse acompanhamento, né, para garantir essa medida protetiva, né? Porque as mulheres muitas vezes elas têm medo, né? Elas não têm acreditado na questão da justiça, justamente por ter essa falha, né? Quer dizer que tem a medida, tem judicial, né, determinada por um juiz, mas como que elas vão se assegurar de que essa pessoa não vai se aproximar dela, né? É, na Esse é prática o não grande, acaba não funcionando. esse é o grande, assim, desafio. Esse é o grande desafio, tá? Então a gente tem que bolar alguma coisa, sei lá, não sei qual é E o a efetivo lei, da e a polícia, lei guarda ela municipal, alguma vem coisa. determinando, né? A lei ela vem determinando, mas assim, o que precisa é a iniciativa do gestor público, tá? Ela vem determinando, inclusive em esferas federais. Em 2019, agosto de 2019, foi assinado um pacto, né, entre alguns organismos federais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, diversos órgãos, junto aí à ministra Damares, na época quem estava era o ministro da Justiça, era o Moro, tá? Uhum. E os pactuantes todos, né, também o ministro da Cidadania, os pactuantes todos, né, deste pacto, né, se comprometiam, né, acerca aí da questão de criar, de implementar políticas públicas para a prevenção. Esse pacto ele foi assinado para prevenção contra a violência doméstica à mulher, entendeu? E em Santo E André, tá funcionando esse pacto? O prefeito fez então alguma coisa? isso foi feito para todos os estados, entendeu? Isso foi feito a nível federal e isso seria para vincular exatamente todos os estados e os municípios, tá? Que é o quê? Criar e implementar políticas públicas para prevenção, entendeu? Cada qual vai agir na medida ali da sua autonomia, né? Porque nós sabemos que estados e municípios, eles são autônomos e independentes, mas é necessário que eles estejam dando a atenção e a dedicação àquilo que está sendo comprometendo, vinculando os estados e municípios a ser feito. Além disso, nós temos a nível, porque isso a gente vai falar a nível federal, é a nível realmente nação, Brasil, né? Além disso, Uhum. nós temos diversas convenções internacionais que o Brasil ele é signatário, tá? Temos a Convenção Interamericana, que vai falar sobre isso, a Convenção de Belém, que vai falar sobre isso. Nós temos muitas convenções internacionais que vai falar sobre isso, tá? Inclusive o Brasil, a Lei Maria da Penha, não sei se você sabe como surgiu, até para o público que nos assiste, né? Ela surgiu por conta de uma condenação. O Brasil foi condenado internacionalmente pelo caso da cearense chamada Maria da Penha, Mas dá bem. né? Que se tornou paraplégica, né? Até Ela arrepia. primeiro, exatamente. Ela se tornou paraplégica por várias tentativas aí de feminicídio que ela sofreu, né? Ela recorreu à justiça, né, brasileira, esgotou todos os, ela esgotou todos os níveis que ela poderia dentro do Brasil em termos de justiça, tá? E ela não conseguiu punir o agressor dela, entendeu? Por meio do Estado. E aí foi que os advogados recorreram à justiça internacional.
né? E através do Tribunal Internacional, o Brasil acabou sendo condenado, né? E nessa condenação, uma das recomendações que foi impostas para o Brasil foi acerca de legislar a respeito desta situação. Foi aí que se promoveu a Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006. Antes Mas disso não tinha nenhuma lei? não tínhamos, né? Nós tínhamos lá a questão dos pactos, nós temos, é óbvio que isso está desde a nossa Constituição Federal, entendeu? A questão do direito da mulher, ela está prevista na Constituição Federal, assim como está previsto o direito da criança, o direito do consumidor, tudo está previsto na lei maior, tá? Só que realmente, quando existe um grupo de vulneráveis, muitas vezes é legislado especialmente para esse grupo de vulneráveis. Há uma lei que vai regular, né? Sim. Como o caso do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas espera aí, mas já não tem na Constituição Federal? Tem, mas ainda assim, como é um grupo de Precisa vulnerável, de uma regulamentação. precisa de uma regulamentação especial. E antes da questão da Lei Maria da Penha, né, antes da Maria da Penha ter sofrido tudo que ela sofreu, não tinha uma legislação específica. Levou do momento em que ela passou a sofrer com as agressões até a questão aí da condenação dele realmente pela Justiça Internacional, 15 anos. Foi um processo aí de 15 anos. Nossa, que absurdo. Exatamente. Então, Imagina o assim, trauma que ela ficou, que ela carregou durante esse período. Nossa, meu Deus. exatamente. Essa mulher, ela teve toda uma situação de resgate de vida, né? Assim, a partir do momento que ela sofreu o que ela sofreu, a paraplegia no corpo dela, diversas outras situações decorreram disso, né? A gente sabe que qualquer membro nosso que não funcionar, né, de alguma forma for atingido, outras consequências se desdobram, né? Porque um corpo em funcionamento, né, 100%, ele vai estar regular, mas ao contrário Sim. disso, sempre vão ter, né, situações ali, e eu acredito que até hoje ela tenha isso ainda, né, na questão física, né, ela tem ainda que ser tratada. Na época, eu já li um pouco a respeito, na época ela teve que superar diversos traumas, o psicológico, a questão dela se ver paraplégica, a questão dela precisar de pessoas para ajudá-la, não ter uma situação financeira propícia, ter buscado sim a pensão alimentícia, né? Porque aí ela já não podia, inclusive, mais atuar como profissional, e É. ela não teve a questão da concessão da pensão, ele não pagava, né? Não que não tivesse sido concedido, mas ele não pagava diversos tratamentos, né? Diversos remédios, tudo isso ela viveu, né? E infelizmente precisou ela passar por isso para que outras mulheres viessem a ser salvas nesse contexto aí de agressão, e que a gente sabe que sim, que tem avançado, sim, né? A mulher, ela tem debatido mais isso, né? Isso tem estado mais aí nas redes sociais, é um exemplo, né? Tem sido divulgado, né? De uma forma privada, não vou dizer que da forma pública, né? Da forma pública ainda está, eu vejo assim, muito carente. Poderia ser Engateando feito ainda. campanhas, sabe? Poderia ser feito propagandas na televisão sobre isso, né? E Só que realmente nós não. educar as crianças, né? Exatamente, exatamente. Então, Ah, assim, nossa live tá caindo já, ó. tá acabando. Tá acabando, ó. 20 segundos. Doutora, doutora Um Brígida, grande linda, beijo. maravilhosa. Obrigadão pelas informações. Obrigado Eu que pela oportunidade de agradeço, bater foi um uma papo com honra. você, de coração.
Sim, foi uma honra participar. Um grande Vamos beijo para juntos. você, para o pessoal que